A gente falava há pouco sobre a situação do clima em outros locais do país e a gente foca agora no estado de São Paulo. Está em situação de perigo para tempestades ao longo do dia de hoje. Essas chuvas podem atingir um acumulado de até 100 milímetros em algumas regiões. Rajadas de ventos, descargas elétricas e alagamentos não são descartados. Apesar desse alerta, a intensidade dos temporais deve ser menor do que o de sexta-feira. Mas essa possibilidade de mais chuvas fez com que um gabinete de crise fosse instaurado por aqui, porque a gente está falando de um solo que ainda não conseguiu se recuperar das chuvas de sexta-feira, no final de semana. Ontem, inclusive, a gente teve chuva forte em alguns pontos da cidade de São Paulo e em todo o estado de São Paulo tem sido assim também. E até amanhã a Defesa Civil mantém um gabinete de crise para coordenar quais vão ser as respostas aos temporais que estão previstos, pelo menos até esta terça-feira. Os maiores volumes de água são esperados para a região da capital paulista, então região metropolitana, Baixada Santista, Vale do Paraíba, o Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, o Vale do Ribeira, Franca e Araraquara também devem ser atingidas. A Defesa Civil orienta que a população não enfrente as enchentes e enxurradas e busque locais seguros em caso de chuvas. Mas em entrevista aqui à Band News FM, o porta-voz da Defesa Civil de São Paulo, o coronel Engel Pereira, explicou que o conceito de lugar seguro já não é o mesmo de antigamente e afirmou que as estações de metrô não são locais em que as pessoas devem buscar abrigo durante um temporal. Então, local seguro, no meu entendimento, é que procura um local alto. Ali no caso do metrô, né, ali é um local baixo, né? É um local que realmente acumula água ali, vem de toda a região, né? Então, um local seguro, acho que serve uma orientação bem precisa para a população, é que procure um local que realmente, ou dentro da residência, um local alto, né? Então, a gente precisa mudar já esse parâmetro de local seguro, como falou o coronel, inclusive na sexta-feira aqui em São Paulo, estações de metrô foram alagadas, viraram realmente correntezas. As imagens assustam, porque é uma correnteza forte, um volume de água muito grande, pessoas ali que tiveram que se segurar em corrimão, em também subir em degraus um pouco mais altos para não serem levados pela força da água. Isso, inclusive, impactou o transporte público aqui de São Paulo. Mas, pior do que o impacto no seu dia a dia, no trânsito, são as mortes que foram contabilizadas, ao todo 17, né, Lari? De dezembro até agora, um número muito alto. Isso, desde dezembro. Portanto, essas mortes são registradas durante as chuvas. Em São Paulo, 3 mortes. Ao todo, 3 mortes desde a última sexta-feira por causa desse temporal. A mais recente foi de uma criança de 7 anos que foi encontrada morta após cair em um bueiro durante as chuvas. O caso aconteceu ontem em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Segundo informações da Defesa Civil, essa criança ela estava brincando em um parque ali da região de Itapecerica da Serra quando ela caiu em uma galeria depois de ser arrastada por uma correnteza enquanto ela brincava. Essa é a terceira morte, portanto, que foi registrada. Também ontem a gente teve a confirmação da morte de um motociclista, ele que foi arrastado também por uma enxurrada no bairro de Cumbica, que fica em Guarulhos, na região metropolitana. Esse motociclista ficou desaparecido desde o último sábado, ele foi encontrado, portanto, ontem, já sem vida. Além dele também, um outro homem, um senhor, um idoso de 73 anos, foi encontrado na zona oeste da capital após a casa dele ter sido invadida pela força da água, né? Ele foi encontrado ali perto, ali na Vila Madalena mesmo, naquela região que foi bastante castigada durante esse temporal. Inclusive, tem um vídeo que circulou pelas redes sociais que mostra o quanto a água subiu rapidamente em apenas 17 minutos. É impressionante. A imagem é uma imagem de câmera de segurança mostrando como a água vai subindo. E aí ela vai subindo em 17 minutos, ela consegue cobrir um carro ali na região do Beco do Batman, que foi bastante castigado. Ali ficou um rio, praticamente um rio, em 17 minutos. E esse idoso, né, de 73 anos, ele foi uma dessas pessoas afetadas ali. A gente consegue ver agora pela imagem da nossa live no YouTube, para quem acompanha. Gente, parece um rio mesmo, é desesperador. A gente vê que tem pessoas ali abrigadas naqueles estabelecimentos que tem ali no Beco do Batman, que é bastante conhecido, um lugar muito turístico em São Paulo. Muita gente vai a esse local quando vem aqui a São Paulo, e ali virou realmente um rio, uma correnteza muito forte. Então, quando a Defesa Civil fala sobre se proteger, sobre não se colocar em risco, é justamente isso. Em 17 minutos a água chegar a cobrir um carro é muito rápido, não dá tempo de reação.
Então, é importante sim a gente seguir o alerta da Defesa Civil para não se colocar em situações de risco, não tentar passar por esses locais que estão alagados, porque é muito rápido. Agora sim, tá na nossa live essa imagem que eu falei há pouco sobre o quanto a água sobe rapidamente em apenas 17 minutos. É desesperador. Várias regiões da cidade de São Paulo foram muito afetadas durante todo o domingo. Eu estava aqui de plantão também, a chuva veio forte também. Muitas pessoas relatando sobre o quanto elas se prejudicaram, né? Com a casa cheia de água, aquele momento de limpeza dos carros. Realmente uma situação bastante complicada em São Paulo, portanto, 3 mortes desde a última sexta-feira e 17 no total desde dezembro por causa das chuvas.